Mais da metade dos brasileiros não lê livros. A constatação é da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que avalia os hábitos da prática entre a população. É a primeira vez que o levantamento registra menos leitores do que não leitores desde o início da série histórica. Mais de 53% dos brasileiros não leem livros, aponta a pesquisa Retratos da Leitura 2024. Veja que quando não falamos só de leitura, a gente não fala somente de livros, a gente fala de construir um raciocínio e um conhecimento do absoluto zero de uma forma autônoma. E isso traz para você não só os benefícios de leitura, mas outros diversos benefícios de crítica, assim como essa cena que você vai ver agora. A polícia militar recebeu, há instantes atrás, uma informação de uma carga que havia sido roubada na região do 41º Batalhão. Caminhão tomba com carga de livros, mas nenhum é saqueado. Veja que quando é tombado um caminhão de livros, não é surpresa para ninguém dizer que nenhum deles foi saqueado. E esse é o retrato do Brasil atualmente. E para você poder ficar longe desse tipo de estatística, que esse vídeo apareceu para você. Esse vídeo aqui eu não vou falar de leitura em si, mas ele é um excelente ponto de partida para o nosso próximo tópico, chamado rotina e ambiente. E nada melhor do que falar de hábito e ambiente do que esse livro, O Poder do Hábito, que ensina você a ter um hábito e uma rotina saudável e ensina pra você o poder da rotina. Por que eu tô falando de rotina e de pensamento de autocrítica? Calma que eu vou te explicar um pouco melhor. O looping da rotina, ela tem que ser feita de uma forma constante e ela entrega pra você vários benefícios que podem ser considerados como novos hábitos, como por exemplo, leitura. Leitura, ele é um hábito. O hábito de você ler. As pessoas às vezes pegam um livro e começam a digerir ele, lê em cima. Às vezes você começa a pegar qualquer coisa. Você lê o tempo inteiro, na verdade. Você lê todo dia. Você lê o menu, você lê uma placa. Para você vir para cá, você teve que ler alguma rua, alguma coisa que você teve que fazer. Mas esse tipo de leitura não é uma leitura crítica. É uma leitura de ação. É uma leitura que você não consegue trabalhar o seu pensamento. Veja que quando você vê aquele tipo de vídeo, as pessoas não se criticam se aquilo é certo, se aquilo é errado, não ligam se aquilo é certo, se aquilo é errado. E isso não faz em questão a leitura, mas sim a própria autocrítica, a autoconsciência. Não precisaria de nenhuma câmera de segurança dentro de um banco se você tivesse a consciência que é errado roubar um banco. Então, para esse tipo de vídeo, é interessante você entender o que a rotina pode trazer. A rotina desse livro que ele entrega gatilhos de recompensa ao longo da sua rotina. Eu vou te mostrar aqui, na lateral, como funciona o ciclo de rotina explicado dentro do próprio conteúdo desse livro. Que ele deixa gatilho, recompensa e benefício, e a vitória que ele coloca ali no canto. Então, por exemplo, você está com uma dificuldade muito difícil de estudar, de ler algum novo livro, de iniciar algum novo hábito, vamos dizer que você vai aprender algum instrumento novo de música, um pandeiro, um violão, o que você conseguir ter aí perto de você. E aí você fala o seguinte, vou sentar e vou estudar ele hoje. Beleza, mas e o amanhã? E o depois de amanhã? E o depois de amanhã? E quando você termina de estudar aquele conteúdo, você se agrada com aquele tipo de conteúdo ou você está fazendo por fazer? É torturante ter aquele tipo de processo dentro de você? Grande maioria das pessoas, quando não leem, fala que é torturante ler à toa. Eu vou estar lendo alguma coisa que não vai trazer benefício nenhum, ou tá lendo alguma coisa da faculdade, tá lendo algum artigo que é literalmente chato. O que ele ensina mais ou menos nessa parte desse livro de rotina? Ele mostra pra você que você pode pegar pra você poder ler, colocar 30 minutos de leitura, acabar os 30 minutos de leitura, comer um doce, talvez, pra você poder ter essa auto-recompensa. Então seu cérebro começa a identificar que no final desse trabalho, desse processo de leitura, ele vai ter uma recompensa que é aquele doce. Ele vai ter uma recompensa muito forte para esse tipo de trabalho, que é a leitura. E aí você vai fazendo isso constantemente, 3 vezes por semana, 1 vez por semana, todo dia, e assim você se cria um hábito. Um hábito, ele se cria de uma forma sustentável. Você é feito de vícios. Então, é bom você colocar um vício forte em você, que talvez seja a leitura. Ou pode ser outro tipo de vício também, que te traga alguma autocrítica tão forte para que você seja sempre curioso, esteja sempre aprendendo novas formas, novas coisas na vida, para que traga para você não só o conhecimento desse livro, mas sim conhecimento prático, que é aí que vem a segunda questão, que também está no Poder do Hábito. O segundo tópico é a regra de ouro da mudança de hábito, do poder da mudança de hábito. O que é a regra de ouro do poder da mudança de hábito? Tem hábitos que, se você conseguir alterar ele na sua vida, paralelamente você consegue mudar outras coisas na sua vida.
Como, por exemplo, vamos supor que você comece a querer ter um ambiente mais organizado. Então você vai querer colocar uma organização melhor no seu ambiente. Sempre antes de dormir, você vai e organiza aquela estante, seu guarda-roupa, arruma a cozinha, faz alguma coisa. Qual paralelo a isso, qual é a melhor opção que você tem? Você tem uma casa mais limpa, uma casa mais arrumada, um ambiente mais fresco. Você vai começar a enxergar seu ambiente de uma forma um pouco melhor, né? Vai ficar mais confortável. Então, assim, paralelamente, depois desse hábito, você vai conseguir ter hábitos melhores. Não só esses hábitos, mas também, para colocar, por exemplo, alcoolismo. Você quer parar de beber. Então você para de beber, paralelamente a esse tipo de hábito, você vai trazer o que para sua vida? Mais saúde, mais conforto. Vai provavelmente colocar esse hábito de álcool, que você gastava esse tempo investido em beber, em ficar em alguma outra rotina, para uma rotina de saudável, para uma rotina ficar sustentável. Vai começar a fazer talvez exercício físico, vai começar a parar também de trabalhar outro tipo de vício, como por exemplo, muita gente que bebe e fuma. Então, paralelamente, você pode começar a querer parar de fumar, porque você não vai ter aquele vício de beber e desencadear uma coisa de fumar. Tem muitas pessoas que, até mesmo diz nesse próprio livro, O Poder do Hábito, que as pessoas que tomam café acabam de fumar. E aí, ele tirou o café da vida dele para poder parar de fumar. Então, uma coisa interessantíssima para você entender qual é a origem desse hábito ruim que você deseja tirar. Então, qual é a origem do seu hábito que você parou de leitura? Quando você chega em casa, você desaba na sua cama, começa a rolar um Reels, alguma coisa ali, tá perto de meia-noite, você toma um banho, vai dormir e tem que trabalhar amanhã. Então, qual é o hábito que você vai retirar? Sempre quando você chegar na sua casa, senta no sofá, fica ali uns 10 minutos, liga uma TV, vai pra cozinha, prepara um prato saudável, não senta na sua cama, senta no chão, senta onde for e corta esse hábito de deitar na cama, que vai te tirar o hábito de preguiça. Tirando esse hábito de preguiça, essa vontade que você tem, você vai começar a colocar coisas, ações nesse hábito. Hoje eu, por exemplo, né, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu tenho vontade de fazer é tocar violão. Rapidamente. E era uma coisa que há 6 meses na minha vida eu nem tinha noção que eu poderia tocar violão. Mas fiquei 6 meses consecutivos conseguindo tocar violão por causa que eu trouxe esse hábito na minha vida. E aí eu consegui ter um aproveitamento muito melhor, consegui dormir no horário certinho, consegui ter voltar a ter uma boa noite de sono, só conseguindo mudar esse tipo de hábito. E essa é a regra de ouro que eu quero colocar no hábito para vocês. E a terceira parte que eu trago para vocês aqui é Building the Second Brain. Desculpa o meu inglês, mas construa um segundo cérebro. O que é construir um segundo cérebro? É organizar melhor os pensamentos dentro da sua cabeça. Normalmente a pessoa, quando ela vai atingir um hábito de leitura ou de autocrítica, é muito comum que ela se perca dentro dos próprios pensamentos ou ela não consiga armazenar conhecimento de uma forma organizada. Então isso traz para vocês, nesse livro Building the Second Brains, ele traz para você a ideia de organizar os pensamentos. Que você captura o pensamento, organiza esses pensamentos, grava esses pensamentos da melhor forma e expressa eles da melhor forma. Então o que é capturar o pensamento? Vamos supor que você está lendo um trecho de um livro ou de alguma parte assim e está escrito lá: no Brasil, 53% das pessoas não leem, dados de apontam 2024. Você capturou esse pensamento. Ele ainda não é seu. Ele está ainda em curto prazo dentro do seu conhecimento. Então como é que você faz para poder jogar ele para o longo prazo? Você organiza esse pensamento dentro da sua cabeça. Então você pode ancorar. Você ancorou 53%, 2024, qual é a fonte? O que é? Eu vi na Wikipedia, eu vi no YouTube, eu vi no jornal, eu vi alguma coisa do tipo. O que traz esse tipo de ancoragem para você? Você vai lembrar que 2024, pessoas que não leem, mais ou menos 53%, leitura. Pronto, já pelo menos organizou melhor esse pensamento na sua cabeça, ele foi jogar para a memória de longo prazo. Jogou na memória de longo prazo, você pode expressar ele, você pode expandir ele. Então você pode pegar até conhecimentos paralelos a esse e trazer, como por exemplo, um vídeo que está com esse título bem chamativo aqui para você. Ele vai complementar esse raciocínio seu que você acabou de adquirir. Então esse raciocínio acaba indo para a memória de longo prazo de uma forma mais contexto. Então o seu cérebro, ele melhor organiza contextos do que palavras soltas. Então se eu virar para você e falar, por exemplo, chá, bebê e agora, você vai decorar separadamente, a chance de você esquecer é praticamente 90%. Tem uma curva de aprendizado, né, que vai ter na sua memória e tudo mais, que você tem que fazer uns decalques na sua memória que você vai esquecendo. Então, você colocar chá, bebê e agora não combina. Mas se eu falar, tia Elisângela vai fazer um chá de bebê agora, hoje,
você vai começar a lembrar Tia Elisângela, chá de bebê, agora hoje. Então você conseguiu colocar um contexto nesse seu raciocínio. E ele conseguiu para a memória de longo prazo. Por isso que Building the Second Brains, ele traz esse sistema code, né? Que é esse daí de organizar e distinguir e conseguir trazer da melhor forma para você esse raciocínio e esse segundo cérebro, por assim dizer. E a quarta coisa também no livro Building the Second Brains é a parte de incubar ideias. Para nós aqui no ramo mais do digital, é muito interessante a parte de incubar ideias, porque você consegue entender que trabalhar um raciocínio de uma forma ativa e de uma forma reativa. Tem coisas, às vezes, que você deixa na sua cabeça de uma forma que você esquece mesmo aquele trabalho, mas às vezes vai acontecer alguma coisa na sua vida que dá um estralo no que você precisa trabalhar. Então, o que é esse estralo que você tem? Esse pensamento, ele estava ali, ele estava trabalhando o tempo inteiro. Você consegue pegar um pensamento, deixar no subconsciente, dormir, acordar, e quando você acordar, esse raciocínio está um pouco melhor. Ele está mais detalhado na sua cabeça, ele tá trazendo melhores funções para a própria função dele. Dou um exemplo para vocês da própria Leon Plus que a gente vai trabalhar. Eu, né, tava com a ideia do que colocar na própria Leon Plus, não sabia melhor como é que ia colocar o nome Leon Plus, né, ainda não chamava Leon Plus. Falei, como é que eu vou colocar um nome, o que eu vou trabalhar, o que eu não vou. E eu peguei esse raciocínio todo, eu organizei, fiz o sistema code dele direitinho. E aí eu fiquei pensando, cara, eu vou acordar amanhã de manhã e a primeira coisa que eu vou pensar é nessa parte desse produto que eu preciso para as pessoas poderem estar dentro de algum canal de mídia nosso pra gente poder conseguir viabilizar esse negócio. Eu dormi, eu lembro que na hora que eu acordei, a primeira coisa que eu imaginei foi um mais felpudo, assim, como se fosse pelos de um leão. Né? É meio ilógico falar isso pra vocês, mas foi mais ou menos isso que eu pensei. Eu pensei, para, leão mais. Só que aí eu lembrei de Disney+, Amazon Prime, não sei o que, lembrei dos mais, eu falei, cara, o mais é Plus. Aí eu falei, porra, Leão Plus e o mais. E aí virou Leão Plus TV, que é Leão Mais TV. Então ficou muito mais prático quando você entende que organizar esses pensamentos da melhor forma te trazem não só o conhecimento de elaborar um conhecimento muito mais complexo, tá? Então você consegue entender que elaborar um conhecimento complexo não é só você com você mesmo. Elaborar um conhecimento complexo é você com o seu próprio cérebro, com todo o repertório que você tem. Por isso que é importante você ter bastante repertório, que ele fala isso no livro aqui também. Vou deixar aí pra você, tá passando na tela para vocês aí os estudos que tem em cima desse livro. Então é muito importante você entender que pensamento complexo não é uma coisa que você faz de pronto-mão. É uma coisa que você vai precisar de, às vezes, até meses aí de trabalho para você conseguir entender o que é esse pensamento que você está trabalhando, o que é essa parte que você quer, quais são os erros desse pensamento, quais são os pós, quais são os contras, o que é o que não é, de uma forma assim, quase que instantânea. Porque seu cérebro, ele pensa praticamente de forma instantânea. Você pensa, você trabalha esse raciocínio, você joga ele para sua mente, então você pensa, e aí depois você expressa. Então expressar um pensamento seu é basicamente a terceira forma ou quarta de uma ação de um pensamento. Ele primeiro começa lá no subconsciente, ele primeiro começa sendo trabalhado por você ali daquela forma. E tem uma frase que tá no livro que eu separei aqui para vocês que é fantástica. Uma mente liberada desses, abre aspas, ruídos, fecha aspas, tem um potencial muito mais ampliado de novos conhecimentos. Então, esses ruídos, às vezes você tá parando para poder pensar em alguma coisa, e aí vem o boleto da faculdade comendo o seu calcanhar que você tem que pagar, meu brother. Isso daí realmente é uma coisa que já te tira desse tipo de raciocínio. Mas o que talvez te deu esse raciocínio de você pagar o boleto? Deve ser porque você não tá acostumado a ficar parado, tá acostumado a ter o próprio raciocínio, ou você às vezes viu o seu computador, tá na frente do seu computador, que você sempre faz coisa da faculdade, e aí quando você vai usar para estudar outra coisa, uma coisa mais sua, vem de novo aquele pensamento lá do boleto. Isso aqui que eu trouxe para vocês não é uma parte coisa de leitura, e sim de pensamento, de autocrítica, e sim aprender sempre de uma forma contínua, organizando o pensamento, trazendo da melhor forma, incubando ideias, deixando elas mais complexas. E eu trouxe para você uma realidade do Brasil atualmente, que as pessoas não querem fazer isso. É realmente uma crítica de entender que as pessoas fazem uma escolha, e a escolha delas é fazer esse tipo de atrocidade e não escolher um caminho mais contínuo, um caminho que vai te trazer não só uma liberdade de conhecimento, porque o conhecimento liberta você, mas também uma coisa de hábitos. Os hábitos dessas pessoas começam a ficar cada vez piores. Mas para você fugir dessas estatísticas,
inscreve aqui no canal, dá like se quer mais conteúdos assim, e se quiser ajudar nós a trazer mais conteúdos como esse, considere se fazer parte da Leão Plus, que o primeiro mês você é apenas R$19 mensais, e isso vai ajudar bastante nós aqui do Leão a trazer mais conteúdos para vocês. Meu nome é Bruno Leão e eu te vejo na próxima.